louvado, engrandecido, exaltado és tu, Deus. Coloca, Senhor Deus, da tua maneira, porque da tua maneira a palavra encontrará, Senhor Deus, lugar em nossos corações. Libera o teu poder, do teu jeito, porque do teu jeito, Senhor, o efeito, Senhor Deus, já está declarado e profetizado em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, preenche todo este local, toda a minha vida, toda a vida de meus amigos, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ô Senhor. Para a mensagem de hoje eu fiz bastante anotação, hein? Uma linha. Marcos 16, aleluia, versículo 15. Começar pelo 15, começar pela metade, depois a gente volta por isso, depois no início a gente vai terminar pela metade de novo, daí na metade a gente vai para o final. Se for o caso, mais uma passadinha no início, passando mais um pouquinho pela metade. Amém? Acho que tem uma hora que eu me perdi. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus Cristo, antes de sua ascensão, Jesus Cristo após a sua morte e ressurreição, porém antes da sua ascensão, ele ainda tinha algo para fazer. Nós já falamos isso uma vez, mas eu quero me focar nesses 3 versículos novamente, porque tem mais verdade sobre isso. Ele tinha algo para liberar para a minha vida, ele tinha algo para liberar para a tua vida. Ele tinha algo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O verbo, a palavra, crente que é crente, cristão que é cristão, ele precisa ter total certeza de que a palavra de Deus é poderosa nela mesma. Vou repetir, cristão que é cristão precisa ter total certeza na palavra de Deus. Ele precisa ter total certeza na palavra de Deus. Você pode ter muitas dúvidas e interrogações, mas uma você não pode ter, que a palavra de Deus, ela é poderosa nela mesma. A palavra é o verbo, como é Jesus. A palavra liberada que nós vemos no Velho Testamento. A palavra que produz, que mesmo Deus faz questão de dizer, a minha palavra não volta para mim vazia, mas ela produz, ela produz, ela produz. Palavra que iniciou-se dizendo, haja luz, haja firmamento, haja nuvens, ou haja o firmamento, haja mar, haja separações de água, terra, palavras liberadas. Palavras liberadas para profetas, para homens de Deus. Vai que eu já preparei alguém para te sustentar. Palavras liberadas no Novo Testamento por Jesus. Vai porque a tua filha já foi curada. Palavras liberadas, palavras liberadas. A cristão que é cristão, ele tem que ter dentro dele que a palavra de Deus é poderosa em si mesmo. Em si mesmo. Em si mesmo. Na própria palavra de Deus. Então Jesus, antes da sua ascensão, ele veio e falou, eu tenho mais uma palavra para liberar para cada um dos meus discípulos, dos meus servos, dos meus filhos, das minhas ovelhas, para cada cristão. E essa palavra é uma palavra de autoridade, é uma palavra de poder, é uma palavra de fé, é uma palavra de certeza. E eu sei que essa palavra é sobre nós. Diz assim, em Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, agora ele vai relatar 5 sinais. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortíferas, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Feche os olhos. Senhor meu Deus, palavra liberada, palavra dita, passagem bíblica anunciada, leitura realizada, poder de Deus manifesto pelo Espírito Santo. Toda força do mal,
todo intento maquiavélico se desfaça pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que as mentes sejam livres para receber essa palavra. Que os corações, Senhor, sejam como a terra para receber esta semente. E todo o poder, toda a glória seja dada ao único Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque é nele e por ele e para ele que cultuamos, adoramos e realizamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso aqui começa falando sobre a grande comissão. Essa é uma passagem, é uma mensagem de cura, é uma mensagem de poder. É uma mensagem de poder que Deus, Jesus, antes da sua ascensão, Ele liberou. Vocês precisam ter esse poder. Ele diz assim, estes sinais, nós vamos falar daqui a pouco dos sinais, eles seguirão os que creem. O que é seguir? Você já brincou de mestre, né? Você sai andando, outro sai andando atrás. Seguir é se você for para a direita, esse sinal vai te seguir. Se você for orar por alguém lá numa casa, esses sinais vão te seguir. Se você for orar por você mesmo lá no seu quarto, esses sinais vão te seguir. Eu quero dizer algo para você. Esses sinais dão autoridade à mensagem pregada. Estes sinais, esses 5 sinais, eles dão autoridade à palavra pregada. Por isso chama-se sinais. Esses sinais precisam acontecer aonde a palavra é pregada, porque eles seguem. Por isso talvez esse culto, o Espírito Santo, ele tocou na tua fé. Você percebeu isso? Ele desafiou você a ter fé. Esse culto desde o começo, ele começou dizendo, é hoje que você vai exercer um pouco mais, ou crescer um pouco mais em fé. É hoje que eu quero falar com você sobre cura, sobre libertação, sobre manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Isso é para pobres mortais como nós, que antes éramos criaturas, mas recebemos o Evangelho e deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Por isso diz, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Somente o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho fala de Jesus. O Evangelho fala de quem foi Jesus, de quem é Jesus. O Evangelho fala do que Ele fez, faz e fará. Então o Evangelho tem poder de transformar uma pessoa de criação linda, bela e maravilhosa. Que linda criatura é aquela pessoa, para se tornar que grande filho é aquela pessoa. Filho somente através do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. E diz, né? Quem crer e for batizado será salvo. Ele desafia você a crer, porque o Evangelho que alguém foi e pregou, o Evangelho anunciado por alguém, tem poder. Alguém, um homem, uma mulher, uma criança, tem poder de transformar pelo Evangelho. Esse versículo, esses 3, 4 versículos, eles estão antes de algumas histórias. No momento que Jesus apareceu para uma ex-prostituta, Maria Madalena, e essa mulher do qual Jesus Cristo a libertou de 7 demônios, ela tinha sobre ela 7 demônios, tá? E Jesus Cristo a libertou no passado. E logo antes da sua ascensão, Ele apareceu para essa mulher já liberta, para essa mulher já transformada, essa mulher que lá atrás era uma coisa, mas lá na frente, na vida dela, ela se tornou uma bela filha de Deus. Poder de transformação. E essa mulher, ela viu, a palavra de Deus diz que ela viu, aí ela foi e anunciou àqueles que conheciam Jesus. Aquela mulher foi e anunciou aos discípulos. Aquela mulher foi e falou para aqueles que eram mais assim como Jesus. Porém ninguém acreditou nela. Porque se Jesus tivesse que aparecer, Ele iria aparecer para nós que somos discípulos.
sua ascensão, logo antes da sua ascensão, que se manifestará. Logo após a sua ressurreição, manifestou-se, apareceu ela. Porém, a palavra de Deus no versículo 11 diz, no capítulo 16, que ninguém acreditava nela. Diz, quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Aí no versículo 12 e 13, diz que ele apareceu para mais duas pessoas. Depois disso, Jesus manifestou-se de outra forma. Essa outra forma não fica clara. Eu não sei se era Jesus todo machucado, ou se era Jesus já sendo machucado, se era Jesus já no seu corpo de glória. Eu não vou entrar nessa polêmica, porque eu também não sei qual é, né? Então, quem sabe que fale. E eu, que agora não ouvi ninguém que sabe poder afirmar que outra forma é essa, nem em livros. Mas continuando, dois deles, enquanto iam para o campo, esses voltaram e anunciaram aos outros. Ele foi, esses dois homens, e anunciaram, provavelmente dois homens, anunciaram a quem? Aos discípulos. Anunciaram aos discípulos. Porém, tampouco acreditaram neles. Olha o 14. O versículo 14 é o que antecede aquilo que nós acabamos de falar. Ele começa a dizer assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 12? Não, 11, porque Judas já não estava mais aí. Estando eles à mesa, oh glória a Deus, mesa é lugar de bênção, ele lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto já ressuscitado. Jesus chegou no meio daquela reunião e se apresentou, já com seu corpo transformado, ressurreto. Quando ele se apresentou, ele lançou em rosto a dureza do coração daquelas pessoas, porque aquelas pessoas não acreditaram em que outros já o viram ressurreto, por causa da incredulidade e dureza do coração. A palavra de Deus diz aqui, e também fala lá em João, diz João 20, versículo 29, abre para nós aí. João 20, versículo 29, diz que maior são os que não viram, porém creram. João capítulo 20, versículo 29. Achou, Marcelo? Amém. Rápido. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Creram em quem? Em Jesus. Creram em quem? Em quem está sendo anunciado agora? Jesus Cristo. Volta para cá o teu olhar, a tua atenção por mais um tempo. Entenda uma coisa. Ali em Marcos capítulo 16, no versículo 17, está dizendo que a incredulidade e dureza do coração Deus lançou em rosto. Eles viram: por que eu não acreditei naquela pessoa que o viu ressurreto? E hoje ainda é assim, porque eu e muitos de vocês, porque eu e talvez todos vocês que estão aqui hoje, eu e outros que vão nos assistir, nós não vimos ele ressurreto, mas nós o sentimos ele ressurreto. Porque eu e você estamos enquadrados nessa parte que diz: bem-aventurado os que não viram e creram. É isso que movimenta a fé, é isso que movimenta o cristianismo, é isso que nos traz a uma certeza de uma palavra liberada, de que eu sou cristão, você é cristão. Entenda algo, você vai entender onde nós vamos chegar. O que Cristo Jesus quer falar com você, da autoridade e poder que você tem. Mas antes ele quer dizer que tem pessoas que não acreditam em mensagens e pregações de pessoas que creem em Jesus. Pessoas que não creem. Pessoas que não acreditam. Não acreditam
no Deus Jesus Cristo, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez porque não viram, talvez porque não estão dando crédito a quem está anunciando. Porque por causa da incredulidade e por causa da dureza de coração. Tem duas coisas que não permitem que uma pessoa veja com os olhos da fé. Por isso ela não se torna um bem-aventurado, bem-sucedido, porque elas não creem no poder da mensagem do Evangelho. E quando não creem, é necessário o que então, pastor? É necessário que pessoas que creem vá, ide e anunciai. Ide e anunciai o Deus ressurreto. Por isso, antes de sua ascensão, ele precisava dizer isso. O meu poder que atua em mim, em você, o poder de Deus que atua em nós, em mim, em você, tem poder de destruir incredulidades e dureza de coração. Por isso eu libero essa palavra para vocês, diz Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo. Eu libero esta palavra, e esta palavra ela se materializará em você através dos sinais, prodígios e maravilhas. E eles vão te seguir, vai grudar em você. Agora veja bem, por isso, se você ainda não batizou, batize. A salvação é só para quem é batizado? Não, tá? Não. Ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O convite é, primeiro, crer e ser batizado. Liga essa salvação. Porém, há casos que talvez a batismo não deu tempo, ou não aconteceu. Por isso que aqui ainda diz: mas quem não crer será condenado. Não diz quem não crer e for batizado será condenado. Agora, abrindo parênteses na mensagem, o segundo passo para o novo, vou dizer novo e não velho convertido. Velho convertido que não se batizou, para mim, ele não é convertido. Ele não é. Agora, o segundo passo para o novo convertido é o batismo. E qual é o tempo que qualifica ou determina? Determina um novo convertido. Isso é de cada um. Porque quando essa conversão mexer dentro dele, o batismo é pessoal, o batismo é você e Deus. O batismo é você e Deus. O batismo é uma decisão pessoal. O batismo não é o motivo pelo qual você entra na igreja Amor e Vida. Não. O batismo é o motivo pelo qual você se liga ao corpo de Cristo. Hoje não é sobre batismo, mas foi muito bem colocado. Chegamos ao ponto. Versículo 17. E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome, antes de expulsar demônios, terão que fazer caminho de sal. Aí quando você passar naquele caminho de sal, vai dar um tremelique, você vai cair no chão, aí você vai ser liberto. Em meu nome, diz assim, continuando, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas antes de impor as mãos sobre os enfermos, é preciso que uma determinada flor ou rosa, que você vai comprar ou vai ganhar, ela vai ter uma unção maravilhosa nela, e essa unção vai facilitar a sua cura. Este óleo, querido, estou precisando de dinheiro. Como não está cheio o frasquinho, eu vou te vender este óleo ungido. Quinhentão. Se tivesse cheio, eu pedi 2.000. Porque esse aqui já está dentro da igreja.
Ele está dentro da igreja há algum tempo. E devido a esse tempo que ele está dentro da igreja, perto do púlpito, e tem um monte de gente pregando, homens, mulheres de Deus pregando, tem os levitas ministrando, este homem ele está recebendo uma unção especial, por isso ele vale R$2.000. E você vai derramar sobre aquela pessoa que está machucada. Aquela pessoa que está na sua casa machucada. Aquela pessoa que está ferida. Aquele marido que não se converte. Aquela mulher que não toma posição. E você vai derramar esse óleo ungido. E você vai ganhar ainda uma flor ungida por este óleo. E essa flor ungida por este óleo vai preparar mais ainda o ambiente para você pôr este óleo. Que vale R$2.000? Que vale? Diante da necessidade que você tem?